Bom, pessoal, a gente vai falar um pouquinho sobre testes unitários com o framework JUnit. Então a gente vai entender o que são testes unitários, por que eles servem, como que a gente pode desenvolver um teste unitário, entre outras coisas. Para a gente começar a entender o que são testes unitários, vamos ver a definição. São testes utilizados para testar pequenas unidades de código. Quando a gente fala pequenas unidades de código, no mundo da orientação a objeto, nós podemos traduzir como métodos. Então, testes unitários testam métodos de uma classe individualmente. Ou seja, sempre que eu for testar um método, e a gente aqui na nossa classe nós temos dois, né? Os dois retornando um boolean, nós vamos ter baterias de testes unitários exclusivos para o primeiro método e baterias de testes unitários exclusivos para o segundo método, aonde eles não se conversam. Um método tem os seus testes unitários exclusivamente para ele. O objetivo, então, é certificar de que essas partes estejam funcionando corretamente. Então a gente vai testar cada método individualmente e ter certeza, né, de que a funcionalidade que a gente implementou, aquela região do código, está realmente funcionando da forma que a gente gostaria. E quais as vantagens dos testes unitários? Né? Por que eu vou me dar o trabalho de fazer um teste unitário na minha implementação? Primeiro, que eles permitem que uma porção maior do código seja testada. A gente vai ver que desenvolver testes unitários dentro do JUnit não é uma tarefa tão trabalhosa e ter algumas interfaces gráficas vão facilitar bastante a gente entender o que está acontecendo e dessa forma a gente consegue abranger uma parte maior do código. Devido à automatização, torna-se mais simples do que a testagem manual. A gente vai ver que com o JUnit a gente também consegue fazer com que esses testes ocorram sozinhos, de forma automatizada. Testagem manual funciona? Funciona, a gente pode colocar lá, né, vários sysalts e tal e ver o que está acontecendo com o código. Mas em uma escala de um projeto que tem aí 20, 200 classes, tem 20 mil, 30 mil linhas de código, a testagem manual ela começa a ficar um pouco complicada. E aí os testes unitários, junto com o JUnit, né, de uma forma automatizada, ficam bem mais fáceis de implementar. Garantia de que novas funcionalidades implementadas no código não estão alterando o funcionamento de outras. Então isso aqui é muito importante. Quando você modifica o código, né, implementa algo novo, quando você tem os testes unitários bem estruturados, você quase que em tempo real já tem uma certeza se essa funcionalidade acabou afetando outra ou não, né? Então, com essa certeza fica bem mais fácil, porque caso quebre alguma outra região do código, você já vai saber exatamente onde é e você tem um direcionamento muito melhor para saber como é que você pode trabalhar com essa divergência. Incentivam processos de refatoração e facilitam o processo de debug. Então, se porventura quebrar alguma região do seu código, você tem focal, já sabe onde que é o problema, porque o teste unitário vai te indicar qual ou quais os métodos que estão quebrados, e você consegue fazer um debug muito mais simples, né, já direcionado. E da mesma forma, fica muito mais claro para você que região do código que não está atendendo aquilo que você gostaria que atendesse. Então, uma refatoração lá na sua implementação fica bem mais fácil, bem mais direcionada. Aqui na direita a gente tem uma imagenzinha bem legal que mostra todas, de forma simplificada, todas as formas de testar um código. A gente tem aqui ó, testes unitários, testes de integração e testes de aceite. Se a gente der uma olhadinha aqui, ó, os testes unitários eles são a principal massa de testes de um código. Então eles são a base para a testagem de uma implementação. Beleza? Mais um teste, a gente viu que não existe só testes unitários, existem outros tipos de testes. Quais as características de um teste unitário? O que ele tem que ter para ser um teste unitário? Para um teste ser teste unitário, ele tem que seguir aqui essa recomendação FIRST. Ou seja, para um teste ser teste unitário, ele precisa, ser fast, ser rápido. O tempo de execução dele deve ser rápido, não deve atrapalhar a implementação e o desenvolvimento. Ele tem que ser independente. Então, um teste ele não pode depender de um acesso a um banco de dados, de um acesso web, de uma outra classe. E existem ferramentas para ajudar a gente a tornar esses métodos mais independentes. Porque a gente sabe que existem métodos que acessam um banco de dados, né? Mas a ideia do teste unitário é testar simplesmente a lógica daquele método em específico, sem que ele tenha que depender de outros. Ele tem que ser
repetível. Então esses testes têm que representar os mesmos resultados, indiferente do ambiente que eles estejam. Eles devem possuir uma verificação própria. Ou seja, quando o teste te dá um retorno, te indica, você não precisa ter a preocupação de averiguar e de verificar esse retorno do teste. O teste por si só, quando ele te falar, ó, está funcionando ou ó, não está funcionando, idealmente você tem que construir ele de uma forma que você simplesmente acredita. Não precisa ficar se preocupando com o retorno dele. Beleza? E Timely, desses aqui, desses tópicos, ele é o mais fraco. Ele versa um pouquinho sobre quando que você tem que desenvolver esses testes unitários. Idealmente, você deve desenvolver os testes dos métodos logo após você implementar o método, ou ainda um pouco antes, que é o chamado TDD, né? Test Driven Development. Você primeiro desenvolve o teste, ou os testes, né? A bateria de testes para aquele método que você vai implementar, e depois você volta implementando o método, já tentando abranger todos esses testes, né? Dessa forma você constrói um método bem mais sólido, bem mais de acordo com a lógica, né? Mas não é todo mundo que usa TDD, é sim um mecanismo bastante utilizado no mercado, mas não é obrigatório. Então desses fatores aqui, o Timely ele é o menos importante. Por fim, o que é o JUnit então, né? O JUnit é um framework muito utilizado para testagem padronizada e automatizada em Java. Então ele vai auxiliar a gente no desenvolvimento de testes automatizados e padronizados. Ele vai fornecer uma interface gráfica para a verificação dos testes. Então a gente vai ver que vai ter uma barrinha lá indicando quantos testes passaram, quantos não passaram, qual foi o problema. Isso facilita bastante o desenvolvimento de testes. E o JUnit ele vai usar para o seu funcionamento básico annotations e asserts. O que são annotations e asserts? Aqui a gente tem um método, né? Aqui a gente tem uma annotation, esse @teste. Então, annotations indicam para o JUnit alguma coisa. Nesse caso, está indicando que esse método ele é um método de teste. Então, o JUnit vai tratar ele como um teste, certo? E asserts, o que são asserts? Assert é um grupo de classes, é uma classe no JUnit, que vai de fato fazer a verificação daquilo que a gente está querendo no método, né? No nosso exemplo aqui, a gente tem um assert true. O que ele está fazendo? Ele está verificando se essa variável aqui, resultado, se ela é true. Se ela for verdadeira, então meu teste vai passar. Se ela não for verdadeira, por algum motivo, meu teste vai falhar. Então, os asserts aqui são os que de fato fazem a verificação. Existem uma série de annotations, uma série de asserts, mas a gente vai aqui só ver os principais. @teste identifica, mostra para o JUnit que um método ele é um teste. O before indica para o JUnit que toda vez que ele for fazer um teste, for rodar um teste, antes ele vai fazer esse before. Beleza? O after, bem semelhante, só que após qualquer teste. O before class ele é parecido com o before, mas ele indica que aquele método ele vai ser rodado antes da bateria inteira de testes. Beleza? Então, se eu tiver 10 testes numa classe de testes, se eu usar o before, esse before vai rodar 10 vezes. Se eu usar o before class, apenas uma vez, apenas antes do primeiro teste. E o after class, bem semelhante com o before, só que após a bateria de testes. E os asserts? Nós temos o assert true, que eu já mostrei para vocês. Ele verifica se algum retorno, se alguma variável é verdadeira. O assert false faz ao contrário, verifica se é false. O assert equals, bem interessante, bem utilizado. O N1 atua como uma verificação, então eu coloco o que eu espero, um valor que eu espero, e o N2, um valor que foi retornado do método que eu estou testando, beleza? Se o valor de N1 e de N2 forem iguais, o teste passa, caso contrário, ele não passa. O assert null verifica se alguma variável retorno é nula, e o not null verifica se alguma variável retorno não é nula, beleza? Existem outros asserts, mas esses aqui são os principais e os mais utilizados. Para a gente colocar em prática um pouquinho, a gente vai utilizar o JUnit 4. Já existe o JUnit 5, mas essa versão ela é bastante utilizada no mercado ainda, é bastante consolidada. E a gente vai também utilizar o Maven, que é uma ferramenta bem simples aqui para a gente utilizar, que auxilia na gestão de dependências, e o JUnit vai ser uma dependência, né, na nossa implementação. E ele também organiza o nosso código, mas eu vou mostrar para vocês como é que funciona o Maven também.
Então aqui, ó, eu tenho criado um projetinho, testes unitários, certo? E ele foi criado com Maven. Então se você vier aqui, ó, em New Project, tanto no Eclipse quanto no IntelliJ, tem a opção aqui, ó, Maven. Mas o que tem de diferente? Qual a diferença de um projeto comum para um projeto Maven? O projeto Maven ele tem duas diferenças principais. A primeira é que ele vem com esse arquivinho pom.xml. O que é esse arquivinho aqui? É uma configuração em que o Maven vai gerenciar todas as dependências para a gente. Então eu não preciso ficar me preocupando em baixar, instalar a dependência, nada disso. Eu coloco aqui, ó, uma dependência, no nosso caso JUnit, e ele faz tudo para mim. Já implementa no meu projeto, eu não preciso me preocupar. Além disso, o Maven organiza aqui a nossa pasta fonte, né, o código fonte, em duas subpastas. Uma chamada main e outra chamada testes. Então se eu abrir aqui, ó, olha só. A minha camada testes, ela é espelho da minha camada main. Então aqui eu tenho uma aluno controller, aqui eu também tenho uma aluno controller. Eu tenho uma aluno app, uma classe, aqui eu tenho a sua correspondente teste. Isso ajuda bastante a organizar os testes e as implementações de fato, e também ajuda a gente a diferenciar o que está acontecendo. Né? Se eu quiser subir para o deploy, fazer um deploy apenas com a main, eu posso, e aí as testes ficam aqui comigo. Beleza? Então vamos entender essa implementação aqui bem simples que eu fiz e a gente vai testar junto. Então eu tenho aqui ó, um aluno, né, um objeto, tem um nome, né, um boolean ativo, se a matrícula dele está ativa ou não, uma idade e tem uma lista de disciplinas que ele está cursando, certo? E aqui eu tenho um aluno app, que é uma classe bem simplesinha com dois métodos. Primeiro, vai verificar se o aluno está matriculado na disciplina. Eu passo como parâmetro a disciplina e o aluno. O que eu vou fazer aqui? Ó? Eu vou verificar. Então, eu vou iterar a lista de disciplinas cursadas por esse aluno que eu enviei. Se eu achar essa disciplina aqui, vai me retornar um true. Caso contrário, me retorna um false. Beleza? E aqui eu tenho um outro método que vai verificar se o aluno se ele está ativo, certo? Então aqui, ó, se o aluno is ativo e se o aluno não tiver a disciplina, né, a lista de disciplinas cursadas dele não tiver vazia, retorna true. Caso contrário, false. Beleza? Bem simplesinho, mas só para a gente entender. Aqui, ó, estou saindo da minha main, estou indo para minha testes, da minha classe aluno app testes, certo? Eu deixei um aqui montado já para a gente dar uma olhadinha. Então, ó, instanciei aqui a classe onde os métodos vão ser testados, né? Essa daqui, certo? Então vamos lá. Ó. Um teste, ele tem algumas características que vão ser incomuns para todos. Primeiro é a anotação, certo? Então aqui, ó, essa anotação do org.junit, ele já indica para o JUnit que isso aqui é um teste. E ele já importa para a gente aqui, ó, a classe, certo? Aqui está o meu teste e o teste sempre vai ter três etapas diferentes. A primeira é a montagem do cenário. O que eu fiz aqui? Ó? Criei um aluno, falei que ele está cursando as disciplinas bancos de dados e economia. Beleza? E aqui eu estou chamando, na próxima etapa, chamando o método que eu quero testar. Qual é o método que eu quero testar? Verificar se o aluno está matriculado na disciplina. Se vocês lembrarem, o método ele retorna um boolean aqui. Ó. Então eu vou jogar esse boolean nessa variável resultado aqui. Beleza? O que eu passei como parâmetro? A disciplina engenharia e o aluno. Opa, mas esse aluno cursa engenharia? Não, ele cursa banco de dados e economia. O que eu espero do meu método então? Eu espero que quando eu chamar verifica se o aluno está matriculado na disciplina, que ele me retorne false, que ele não está matriculado. E aí, a gente pode rodar aqui, ó, run. A interface gráfica vai aparecer aqui embaixo. Olha só, passou. Meu teste, meu método realmente retornou false para mim. Beleza? Vamos criar um outro teste aqui então, bem semelhante. Então eu vou passar uma disciplina que de fato ele está cursando, certo? Então, ó, eu vou adicionar o cenário, vai ser basicamente o mesmo, certo? Mas na hora de chamar o método aqui, ó, eu vou chamar com banco de dados.
Então eu estou verificando se esse aluno meu está cursando banco de dados, certo? E na hora de fazer o assert, eu vou colocar true, porque é o resultado que eu espero. Eu espero que o meu método retorne true. E aí a gente pode verificar. Ele vai rodar, passou, beleza. Se em qualquer momento do meu desenvolvimento alguém mexer nessas funcionalidades dessa classe e por algum motivo ele não retornar mais os comportamentos que eu esperava, na hora da compilação, onde todos os testes são rodados automaticamente, ele já vai verificar para mim aqui, segundo meus testes, se alguma coisa foi quebrada ou não. Beleza? Certo. Vamos fazer um outro aqui então. Lembrando que os testes têm que sempre retornar void, tá? Método teste sempre retorna void. Eu quero verificar se o aluno está ativo, certo? Então, ó, vou criar o meu cenário aqui, um novo aluno. Beleza? Então, eu vou colocar aqui, ó, aluno set ativo como false, certo? Mas esse meu aluno aqui, ele cursa aqui algumas disciplinas aqui. Beleza? Tá aqui, ó. Esse aluno cursa algumas disciplinas, certo? Então eu vou chamar aqui, ó, aluno app, verificar se aluno está com matrícula ativa. E eu vou passar meu aluno. Bom, eu indiquei aqui que ele está ativo, certo? Então eu espero que retorne true para mim. Vamos ver se está rodando de acordo. Se meu método está fazendo o que eu quero. Beleza. Sem problema nenhum. Ele passou. E se eu colocar aqui, ó, set aluno como true? Será que ele está passando? Beleza, passando também. Agora eu vou quebrar de propósito aqui. Eu vou comentar essa parte do código aqui. Beleza? Ou seja, essa verificação que eu estava fazendo, se a disciplina e o aluno, ambos não podem estar null, né? Para ele fazer aqui toda a minha refatoração, certo? Então, olha só, eu vou criar um teste aqui. Vou colocar aqui só para simplificar, tá bom? Então, aqui, ó, eu vou chamar o meu aluno, beleza? Aluno, aluno, igual a new aluno, beleza? Verificar se o aluno está matriculado na disciplina. Só que eu vou passar um null aqui, ó. E eu quero que ele retorne false para mim, porque eu passei nulo. Então eu espero que o comportamento do meu método seja falso. Vamos ver? Aí, ó, deu um problema de null pointer. Um teste falhou. Você pode vir aqui e rodar todos da classe também, ó. Ele vai rodar todos os métodos da classe. Opa, esse aqui falhou. Beleza? Então isso é um indicativo que eu posso vir aqui refatorar, que esse método não está correspondendo às minhas expectativas. O ideal é que um método, quanto mais complexo ele for, mais testes ele vai ter. Beleza? Além disso, você pode ainda rodar aqui, ó, tudo de uma vez. Nesse pacote inteiro, rodar todas as classes. E o Maven, quando ele vai compilar o projeto, automaticamente ele vai vir aqui na pastinha teste e vai rodar todos os testes unitários que tem. E vai te indicar já quais passaram, se algum não passou e se tem algum problema com o seu código. Beleza, gente? Espero que vocês tenham entendido. Foi bem simplesinho o que eu fiz aqui, mas é só para ter uma noção da importância e de como que a gente desenvolve aqui os primeiros testes unitários. Beleza? Valeu!